Muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, advogado, advogada, iniciante, veterano, que quer saber as nuances, que quer aprender um pouquinho sobre a prática da advocacia criminal. Você também é estudante de direito, que sonha em se tornar, busca esse objetivo de se tornar um advogado criminalista. Vem comigo que eu vou ensinar um pouco da prática da advocacia criminal, como você obter êxito ali nos seus casos, como você atuar com qualidade técnica nos seus casos aí, beleza? Meu nome é Jadson Reis, sou advogado criminalista, já atuo há quase 10 anos nesse ramo e venho compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, o que deu certo, o que não deu certo, para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi aqui na minha trajetória, beleza? Essa é a nossa primeira aula, gente, eu vou falar sobre o papel do advogado criminalista, tá bom? Vou tratar primeiramente aqui sobre aonde está previsto essa previsão legal da função do advogado. Vou tratar também da diferença entre a advocacia criminal e os demais ramos da advocacia, tratar de prerrogativas e, por fim, ética, postura, como você deve se comportar com o seu cliente, como você deve se comportar com a família do seu cliente, como você deve se comportar durante as suas diligências, a sua atuação, seja na delegacia, seja no fórum, seja junto ao Ministério Público e etc, beleza? Vamos começar falando sobre a previsão legal da atividade da advocacia. A previsão legal, gente, está lá no artigo 133 da Constituição Federal. O artigo 133, ele fala o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe a justiça sem a figura do advogado. Não tem como existir justiça sem defesa, beleza? Então, se não existe o advogado, não tem justiça. Há uma injustiça. O advogado é indispensável para que ocorra a justiça de uma maneira eficiente e técnica, fechou? A segunda parte do artigo fala o seguinte: sendo inviolável em seus atos e manifestações no exercício da sua profissão, nos limites da lei. O que isso significa? Isso significa que o artigo 133 trouxe nessa segunda parte uma prerrogativa, tá bom? Uma prerrogativa do advogado. Ah, mas o que é prerrogativa? Já vamos adiantar aqui. Prerrogativa, gente, nada mais é do que uma vantagem ou um direito previsto em lei para que determinada carreira possa exercer com independência e autonomia a função que lhe é designada, fechou? E aqui no caso do advogado, ou seja, é um direito previsto em lei para que a pessoa possa exercer a sua atividade profissional. Ah, mas isso é um privilégio pessoal? O Jadson aqui tem esses privilégios naturalmente pelo simples fato dele ser o Jadson, beleza? Não, gente, não acontece dessa maneira. É só pela função que é exercida. Então, são direitos previstos ali na lei para proporcionar que essa pessoa exerça essa função, tá bom? Com eficiência, essa função profissional com eficiência e qualidade, independência e autonomia, fechou? Então, prerrogativa é isso. Então, essa segunda parte do artigo 133 fala dessa prerrogativa, que quando o advogado estiver no exercício da sua profissão, os atos dele e as suas manifestações, ou seja, as suas ações e manifestações, seja escrita ou seja verbal, ele não será violado por isso. Por quê? Porque ele está exercendo a função dele. Ele não pode ser violado por exercer a sua função. Um exemplo claro disso é o seguinte: imagina você é contratado pela família para poder exercer uma defesa de uma pessoa que está presa. Aí você estuda o processo, faz suas anotações, vê que testemunha falou o que, anota ali no processo, faz suas anotações ali, anota que testemunha falou o que seu cliente deve falar, o que ele não deve falar, e o que já tem de prova contra ele, o que não existe, o que existe no processo, etc, etc, etc. E aí você se dirige ao presídio com esses documentos ali na sua pasta. Todas essas oitivas, o que você vai orientar para o seu cliente. E aí, chegando no presídio, o policial penal não deixa você entrar e fala: pera aí, doutor, deixa eu ver o que tem nessa pasta aqui. Aí ele pede para que você forneça para ele aqueles documentos para que ele leia e analise antes de você entrar, como uma condição para você entrar no presídio e ter acesso ao seu cliente. Isso aí é uma forma de
ser violado, ou seja, o advogado não pode ser violado por essa função, ele não pode ser constrangido por exercer a sua profissão, por buscar exercer ali a sua atividade. Outra coisa que é importante falar, gente, é que a prerrogativa ela não pode servir como instrumento para que você cometa ilegalidades. O advogado que vai lá, por exemplo, ao invés de ir levar documentos ali e instruir o seu cliente no exercício da sua função, ele vai lá e leva anotações, conversas, informações da organização criminosa que o cliente dele pertence para o seu cliente, informações da atividade ilegal que o seu cliente exerce lá fora, ou seja, de outros membros da organização, de atividades, fulano tá devendo ciclano e etc, beltrano e etc e tudo mais. Isso não será protegido e a prerrogativa não servirá para isso. Por quê? Porque não está afeto à função do advogado, beleza? O exercício da profissão do advogado. Existem muitos advogados, muitos colegas que infelizmente utilizam da função de advogado para cometer crimes, mas essas pessoas não terão como utilizar essas prerrogativas para se proteger, beleza? Essas prerrogativas não servirão para proteger ele no cometimento desses crimes, beleza? Então, fique atento a isso, não demore, fechou? Porque isso pode prejudicar a sua carreira e pode totalmente colocar você na figura de criminoso. Então, preste atenção, não demore com isso, porque isso é uma realidade. A advocacia criminal trabalha com uma coisa muito séria, beleza? E existem diversos riscos envolvidos na profissão, fechou? Agora eu vou falar um pouquinho, gente, sobre a diferença entre a advocacia criminal e os demais ramos da advocacia, beleza? Primeiro ponto, estigma social. A advocacia criminal já carrega naturalmente um estigma social. A sociedade já enxerga o advogado criminalista como um advogado que ele está contribuindo para o crime, beleza? Isso a sociedade já enxerga de maneira, através de um senso comum, né? Ela enxerga que o advogado criminalista já é também um criminoso, que de veras a gente sabe que não é verdade, né, gente? Outra coisa é o risco e os demais ramos da advocacia não sofrem com esse estigma. O advogado civilista ele não sofre com esse estigma, beleza? Então, aí já começa uma diferença entre a advocacia criminal e os demais ramos da advocacia. O segundo é o risco de ser confundido com o seu cliente, beleza? Com o que o seu cliente fez. O advogado criminalista, a partir do momento que ele aceita defender uma causa, já está se colocando em risco. Por quê? Porque imagina você vai defender uma pessoa que cometeu um crime de homicídio ali no júri. Você consegue a absolvição, os jurados absolvem aquele cliente e aí a família do cliente vai ficar com ódio de você, vai enxergar como se você também tivesse cometido o crime contra aquele familiar. Então existe esse risco de você ser confundido com o seu cliente, de você ser colocado como cúmplice ou partícipe do crime do seu cliente, mesmo não tecnicamente ele no processo, mas a sociedade, os familiares ou o próprio cliente. Imagina, você perde esse processo e o cliente acredita que foi por culpa sua, você também estará em risco. Diferente da advocacia, dos demais ramos da advocacia, em que não existe esse risco de você ser confundido com o seu cliente. Dificilmente um advogado civilista vai ser confundido com o seu cliente. Por exemplo, imagina um advogado que vai trabalhar no reconhecimento de paternidade de uma mãe que ela sabe que não é o pai daquela criança, aquela pessoa que ela está buscando reconhecimento da paternidade não é o pai da criança, e aí, afinal de contas, o juiz decide que ele não é o pai. Esse advogado vai ser confundido como o pai da criança ou com uma pessoa maléfica que quis o reconhecimento do direito de uma pessoa que não era o pai, etc, etc, beleza? Não haverá isso, enquanto na advocacia criminal existe esse risco. Outra diferença é que a advocacia criminal trabalha de uma maneira repressiva ou combativa. O que acontece? O advogado criminalista ele vai buscar ali defender os direitos. Geralmente já existe uma ação judicial ou um procedimento judicial ou uma decisão judicial
ali contra o seu cliente. Por exemplo, existe uma busca e apreensão, existe uma prisão preventiva já decretada e o advogado vai trabalhar para verificar se os direitos daquele cliente foram respeitados para que houvesse o decreto daquela medida contra o seu cliente, daquela busca e apreensão, daquela prisão, beleza? Agora, o advogado das demais ramos do direito dificilmente vai atuar dessa maneira. Geralmente, o advogado ele vai buscar elementos de prova daquele direito e vai buscar o judiciário para que o judiciário reconheça aquele direito, diferente da advocacia criminal. Outra coisa é que o advogado criminalista ele trabalha com a desconstrução da narrativa, beleza? Enquanto os demais ramos da advocacia trabalham com a construção de uma narrativa, o advogado criminalista trabalha com a desconstrução. Geralmente, quando já chegou ali para você, já tem uma prisão decretada, já tem uma medida de busca e apreensão, já tem um inquérito aberto, a pessoa já está indiciada, já está respondendo um PIC ali no Ministério Público e você vai ser contratado para desconstruir essa narrativa, porque já construíram a narrativa, seu cliente já está sendo visto como um criminoso, como um violador da lei. Então você vai trabalhar para buscar elementos de reconhecer a ilicitude daquela versão apresentada ou de trazer elementos de prova que contrariam essa narrativa apresentada, beleza? Então essa é uma diferença aí também entre o advogado criminalista e os demais ramos da advocacia. Outra coisa que é muito importante que pode acontecer é que o advogado criminalista, ao receber os seus honorários, pode ser confundido como um lavador de dinheiro. Como assim, doutor? Sim, gente, o seguinte, a lavagem de dinheiro, ela acontece da seguinte maneira, através da ocultação ou tentativa de ocultação ou dissimulação de patrimônio originado do crime. A partir do momento que você fecha um contrato de honorários com uma pessoa que cometeu um crime e ela te paga com um produto que ela conseguiu através do cometimento do crime, a depender das circunstâncias da investigação, isso poderá ser interpretado como uma tentativa de ocultação do patrimônio originário do crime. Agora, dificilmente isso vai acontecer com qualquer outro ramo do direito. Se o advogado é contratado para trabalhar no divórcio, por exemplo, os honorários dele serão presumidos como se fossem originários do trabalho dele, da função dele, beleza? De advogado, de defender o cliente naquela ação de divórcio. Agora, na advocacia criminal, pode ser confundido como uma tentativa de ocultação de patrimônio pelo simples fato de você estar atuando na defesa dos interesses de alguém que pode ter cometido um crime, beleza? Agora, uma coisa que eu acho muito importante que você tem que saber aqui sobre a advocacia criminal e os demais ramos da advocacia é que na advocacia criminal existe uma baixíssima tolerância a erros, tá? Baixíssima tolerância a risco. Por que isso acontece? Porque nos demais ramos da advocacia, por exemplo, no direito civil, ali no uso capião, ou num divórcio, ou numa herança, o bem que está se discutindo é um patrimônio geralmente, beleza? Ou o reconhecimento de uma paternidade, etc. Algo desse nível. Diferente da advocacia criminal. O erro que o advogado criminalista comete pode colocar o cliente dele na cadeia por anos. Imagina que você comete um erro e coloca o seu cliente na prisão por 10 anos. Essa pessoa, um inocente, provavelmente ali, se fosse um inocente, etc., que foi colocado na prisão, foi condenado por conta do erro do advogado, essa pessoa perdeu 10 anos da vida dela, beleza? E o tempo é o único bem que a gente não consegue recuperar. A cada dia, a cada instante que se passa, a cada momento que você está vendo esse vídeo aqui, a sua vida está se esvaindo. A nossa vida, ela é contada regressivamente, é como se fosse uma ampulheta. A cada instante que você vai passando, a sua vida está acabando. E você nunca sabe quando vai acabar. Esse é o problema. Então, não é tolerado erros na advocacia criminal, porque o tempo é o único bem que a gente não consegue recuperar de nenhuma maneira, beleza? Então, gente, sempre que possível, você que quer se tornar advogado criminalista, você que quer se tornar advogada criminalista, se preparem, sejam técnicos, estudem, conversem com outros colegas que já tiveram experiências em casos semelhantes,
Não queiram ser um bonzão, não sejam desumildes, tá bom? Não sejam arrogantes. Ah, eu já sei de tudo, eu não preciso conversar, já tô em casa assim, assim, assado. Gente, não seja assim, porque você sendo assim, você aumenta as suas chances de você errar, de cometer um erro e colocar em risco, em xeque a sua atuação ali e a vida, principalmente, de um ser humano. Então, beleza? Sempre preste atenção nisso e essa é a diferença importantíssima entre a advocacia criminal e os demais ramos da advocacia. Beleza? A questão do tempo e a baixíssima tolerância a erros. Outra coisa que é importante a gente falar e mencionar aqui nessa aula: prerrogativas profissionais do advogado. Existem prerrogativas profissionais que o advogado criminalista tem que ter aqui, ó, na pontinha da língua, não pode dar mole, beleza? Ele tem que estar ali, ó, de cima, sabendo todas as prerrogativas que ele deve invocar e o momento certo dele invocar aquelas prerrogativas, beleza? Geralmente, gente, as prerrogativas elas estão previstas lá no artigo 6º e 7º da Lei 8.906 de 94. Isso mesmo, 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB. Lá no artigo 6º e artigo 7º estão previstos os direitos do advogado. Eu vou falar de algumas aqui. As que eu falar, não é porque eu só falei aqui, você vai ter que saber só dessas não, viu, meu amigo, minha amiga? Você tem que ir lá, estudar, dar uma lida, sublinha, todos os dias, se possível, dá uma lidinha naquilo ali, não deixa passar batido não, tá bom? Não deixe para estudar só na hora que você for atuar, beleza? Esteja sempre afiado em relação a isso. Vou falar sobre algumas aqui, lá do artigo 7º, vou começar pelo inciso 3º, comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo que sem procuração, quando eles se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Não existe mais essa situação de incomunicável, não existe preso incomunicável, isso é uma coisa inconstitucional, né, gente? Mas é muito comum que você chegue na delegacia e aí você, opa, tudo jóia, eu quero conversar com o meu cliente, tararara. E aí você vai lá conversar com o seu cliente e o policial fica aqui, ó, em cima de você assim, ó, do lado. Você tá conversando com o seu cliente aqui e ele tá bem aqui assim, ó, do lado. Cara, você tem que bater o pé, fazer a sua prerrogativa ser respeitada. Não de uma maneira hostil, grosseira. Não é isso. Você tem que chegar e falar, opa, tudo bom? Gente, tem como você dar uma licencinha aqui, ir um pouquinho mais distante? Eu queria conversar um pouco de uma maneira mais reservada com ele, com mais privacidade. Em alguns casos, 99% dos casos, os policiais vão falar, não, doutor, é só porque eu estou aqui para poder evitar, vai que ele passa alguma coisa para você, não estou falando que você vai passar alguma coisa para ele, mas vai que acontece assim, é só para evitar esse tipo de situação. Você fala, não, tudo bem, você pode ficar aqui atento, só que você pode olhar um pouquinho mais distante, que a questão é ouvir, não é olhar, beleza? E aí você conversa ali sempre com a educação e pede para que você tenha respeitado essa prerrogativa de poder conversar reservadamente com o seu cliente, beleza? Então, mantenha a sua prerrogativa ali ativa, não deixe isso passar porque é muito importante e isso acontece muito na prática, beleza? Inciso 14. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante, de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital, beleza? Então, independentemente de você ter procuração, você foi contratado para uma defesa ali em um inquérito, em uma investigação, beleza? Independentemente do delegado estar com o inquérito concluso lá, você vai ter que ter acesso, ele tem que te fornecer, beleza? A delegacia, o escrivão tem que te fornecer. Ah, doutor, mas tá concluso aqui pro delegado despachar. Não existe isso. O problema é dele, não é meu. Eu tô aqui para poder ter acesso. Ah, mas como eu vou fazer isso, doutor? Se ele falar dessa forma, beleza, você faz um requerimento ali, fundamenta direitinho e alega a súmula vinculante 14, beleza? Ah, mas aí ele manteve a negativa. Ah, manteve? Beleza. Reclamação para o STF, porque eles estão violando a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, beleza? Então, já fique atento também para você não deixar essa prerrogativa ser violada, beleza? Outra,
21. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Então, gente, você tem o direito de estar presente durante o investigatório, o depoimento do seu cliente, o interrogatório do seu cliente. Ah, mas você está chegando na delegacia e quando você chegou lá, o delegado já tinha iniciado o interrogatório do seu cliente. Aí você vai falar, não, peraí, calma aí, doutor, vamos ter que iniciar de novo, o que o senhor tem aí, já pode cancelar. Não aceito, já quero que reconheça essa nulidade, que declare aí em ata que iniciou o interrogatório sem a presença do advogado, beleza? Porque isso pode gerar uma nulidade, não só do interrogatório, de todos os demais elementos de prova que se originaram a partir do interrogatório, beleza? Não existe essa de, não, doutor, já fez, já acabou, já concluiu o interrogatório dele. Não, ele falou que queria estar na presença, prestar esse interrogatório na presença do seu advogado, então ele vai ter esse direito respeitado, e o advogado vai ter essa prerrogativa também respeitada, beleza? Inclusive, o advogado pode apresentar quesitos. Imagine o seguinte, imagine que durante ali o flagrante, o celular do seu cliente foi apreendido. E aí, esse celular foi apreendido, vai ser encaminhado para a perícia. Em algum momento, existe uma possibilidade de ter havido uma violação desse celular. Policial ou agente, eles trocaram mensagens com outras pessoas, se passando pelo seu cliente ali no celular. Então, você pode fazer um requerimento para que o perito analise em que momento foi realizada essa troca de mensagens, qual horário, se existe a possibilidade de ter sido outra pessoa e etc. Você pode apontar ali, fazer perguntas, quesitos são nada mais nada menos que perguntas que você pode realizar para que o perito responda. Inclusive, você pode indicar um assistente técnico para que ele realize uma perícia complementar, beleza? E apresente parecer complementar durante a investigação. Isso é garantido pelo STJ lá no habeas corpus 200.979 de São Paulo. O STJ garantiu que durante a investigação o investigado tem o direito de indicar e apontar um assistente técnico, um perito, para que esse perito realize a perícia complementar e apresente um parecer complementar da perícia naquele caso. Fechou, gente? Então, é um direito do seu cliente, não deixe isso passar batido. Mas no processo investigatório, durante a investigação, durante o inquérito, não existe contraditório, não existe ampla defesa. Gente, isso é balela, não caiam nessa, isso é coisa de antepassados, advogados jurássicos. Se você é advogado criminalista, você não pode acreditar nisso. O nosso sistema adotado pela Constituição, a Constituição, que é a nossa lei maior, é o sistema acusatório. Essa balela de que durante o inquérito não existe contraditório, não existe ampla defesa, é um sistema inquisitório, balela, blá blá blá, isso é coisa de advogado jurássico, ultrapassado, beleza? Advogado criminalista não tem que cair nessa não, fechou? Então não caiam nessa, beleza? Então não deixa isso passar de jeito nenhum. Apresente, se possível, sempre um assistente técnico para realizar uma perícia complementar à que foi realizada durante a investigação pelo órgão de investigação, fechou? Tratando agora, gente, da ética do advogado criminalista, beleza? Da ética do advogado criminalista, de como você vai se comportar com o seu cliente, com a família do seu cliente. Eu vou deixar um checklist aí embaixo do vídeo, tá bom? Das coisas que eu vou falar aqui para que você também possa utilizar durante a sua advocacia criminal, fechou? Primeiro ponto que eu acho de suma importância, o advogado criminalista, ele tem que ter como um atributo indispensável a empatia e a responsabilidade técnica. Empatia para se colocar no lugar do cliente, no lugar da família do cliente que está ali querendo o seu ente querido junto a você, e o cliente
e seu ente querido está lá distante na prisão, beleza? Você tem que ter essa empatia, e a responsabilidade técnica é você saber como, o que fazer, o que alegar, quando você vai requerer alguma coisa, quando você não vai requerer, o que vai falar, o que não vai falar, beleza? E eu quero deixar aqui um recado muito importante para você que quer se tornar advogado criminalista, do seguinte: você tem sempre que verificar. Eu tenho a aptidão técnica, a responsabilidade técnica e o estômago para atuar nesse caso, por mais abjeto que seja o crime que seu cliente está sendo acusado. Ah, foi um crime muito grave, ele cometeu um abuso contra uma criança. Você vai conseguir deixar esse seu sentimento falar mais alto do que a sua qualidade técnica, e você não vai exercer uma defesa adequada para o seu cliente, ou você vai conseguir exercer uma defesa técnica e adequada e eficiente para o seu cliente. Se você verificar que, doutor, eu não consigo atuar nesse caso, é muito desgastante para mim, emocionalmente eu não tenho estômago para isso, eu não conseguiria atuar de uma maneira eficaz, técnica, concreta para defender essa pessoa. Então, sempre tem essa humildade. Se você verificar que você não vai conseguir fornecer e oferecer para o seu cliente uma defesa técnica e adequada ao caso, por mais abjeto que o crime tenha sido, que o seu cliente tenha sido acusado, que ele tenha cometido ou tenha sido acusado de cometer, sempre faça esse filtro, beleza? E respeite a si mesmo, porque assim, quando você respeitar você mesmo, você também estará respeitando o outro, fechou? Cuidados que você deve ter em relação ao cliente. O primeiro cuidado que eu acho muito interessante, você tem que chegar e ouvir o seu cliente com atenção, beleza? Ouça o seu cliente com atenção, não demole, não negligencie o que ele tem para falar, ouça tudo com cuidado, faça perguntas aí sobre o caso, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, como é que foi, onde é que ele estava, quem mais estava. Pergunte os antecedentes criminais do seu cliente. Doutor, mas eu tô com vergonha e tal de perguntar para esse cliente o que ele fez, etc. Pergunte sempre quando, onde, quanto tempo já tem, qual crime foi, se ele já pagou, se ele já pagou, se foi preso, quanto tempo ficou preso, se ainda está tramitando o processo. Mas eu tenho vergonha de perguntar. Gente, se você tem vergonha de perguntar para o seu cliente se ele já tem antecedentes, cara, vai tentar advogar em outros ramos, porque a advocacia criminal não pode haver esse tipo de vergonha, fechou? Então, sempre pergunte para o seu cliente se ele tem antecedentes criminais, beleza? Outra coisa que é importantíssima: mantenha sempre as expectativas do seu cliente realistas, pé no chão. Não fale para ele que você vai garantir um resultado, beleza? Nunca garanta, nunca prometa nenhum resultado para o seu cliente. Por quê? Porque assim você vai estar se colocando em xeque. Não é você que vai decidir, você tem que buscar elementos de prova e alegar o que você tem que alegar, beleza? A lei, o fundamento legal, a prova e etc, etc. Outra coisa que é muito importante é perguntar para o seu cliente quem vai ser o responsável pelo pagamento dos seus honorários. Eu falo isso por experiência própria, já cometi o erro de, foi lá porque já era um cliente meu que nunca tinha me dado trabalho, que sempre tinha me pagado direitinho, foi preso, fui lá, atendi, realizei, não fiz um contrato com o abençoado, e aí quando eu consigo soltar o abençoado fala, não, doutor, tá caro demais, não sei o quê, isso aí eu entendi errado, etc. Sempre faça contrato, porque senão vai sobrar para você, você vai tomar uma pernada do cliente, e aí como é que você vai cobrar ele? Então sempre faça o contrato. O contrato não é garantia de que você vai receber também não, tá? Mas pelo menos você vai ter um instrumento jurídico para poder cobrar ele de outras maneiras, beleza? Então sempre faça o contrato, não caiam nesse erro, fechou? E por último, que é de muita importância, principalmente agora em 2026, que foi publicada a Lei 15358 de 2026, que é a lei antifacção, né? Pergunte para o seu cliente se ele pertence a alguma organização criminosa, a alguma facção criminosa. Não vou falar o nome de nenhum aqui, porque senão o vídeo vai cair. Mas não deixe de perguntar isso, beleza? Mas eu tenho vergonha. A mesma coisa que eu falei anteriormente.
E outra coisa, não deixe só de perguntar isso, pergunte se ele faz ou sabe se faz negócios com outros clientes ou outras pessoas, na verdade, que pertencem à organização criminosa, à facção criminosa. Fechou? Não deixe de perguntar isso de nenhuma maneira, porque isso vai te colocar num lugar de segurança. Se você não souber disso, mas o cliente nem sabe, às vezes, que ele está fazendo negócios com um cara ou com uma pessoa que pertence a uma organização criminosa. Super normal também, tá bom? Mas sempre pergunte, não deixe de perguntar, porque a depender das circunstâncias, mesmo você só realizando o seu trabalho e tentando defender o seu cliente de uma maneira técnica adequada, isso pode ser interpretado como uma obstrução da investigação contra uma facção criminosa. E agora, isso é considerado crime, então tome bastante cuidado, beleza? Em relação à família, primeiro ponto, eleja sempre um membro da família para você passar as informações sobre o processo. Porque senão fica a mãe do cliente mandando mensagem: aí, doutor, alguma novidade? Aí fica a esposa, aí fica o filho, aí fica a amante, aí fica o papagaio, aí fica o cachorro, e você ali tem que ficar respondendo todo mundo, beleza? Não faça isso, sempre eleja, fale para a família, vou falar para você informa os seus demais familiares aí, eleja um e mande as informações para ele, beleza? Outra coisa, deixe claro para os familiares que você não vai ficar levando recadinhos e nem trazendo recadinhos do seu cliente para ele que não tenha nada a ver com a sua atuação profissional. Porque, a depender das circunstâncias, às vezes você está falando uma coisa aqui que não tem nada a ver de ilícito, mas eles utilizaram um mecanismo ali, uma gíria, uma outra forma de falar de uma maneira velada. Você acha que você está falando sobre, sei lá, o negócio legítimo do seu cliente, digamos que é carros, ele tem uma loja de carro. E aí você está falando sobre carros, mas na verdade era sobre entorpecentes. E aí você também está se colocando nessa situação de risco como partícipe desse crime que o seu cliente supostamente está cometendo, beleza? Então, deixe isso claro para sua família, para a família do seu cliente, que você não vai ficar fazendo esse leve trás, beleza? Não será esse garotinho de recados. Outra coisa, como também falei para o cliente, essa coisa também serve para a família. Mantenha as expectativas sobre o caso de uma maneira realista. Não prometa nenhum resultado para a família. Como eu disse, isso vai te proteger. Mas é muito comum a família chegar e falar: doutor, mas o advogado lá é amigo da juiz, é amigo do juiz, é amigo do promotor, é amigo do delegado, ele falou que solta, ele garante lá que solta, ele sabe, tal, babá, bibi. É ele, beleza? É muito comum você falar: não, beleza, essa é a forma dele atuar, se ele é amigo, então é ele que faz isso, eu não faço, tá bom? Essa é a função dele, ele consegue, ele tem essa garantia, eu não tenho. Então mantenha as expectativas dos seus clientes realistas para a família, fechou? Agora, por fim, como você deve se comportar durante os atos processuais, seja as suas atuações na audiência, na delegacia, etc. Primeiro, sempre se comunique com seu cliente antes do ato, beleza? Fui para a delegacia, chega lá, conversa com ele antes, fala o que ele deve falar, o que ele não deve falar, converse bastante antes, seja bem repetitivo, sacou? Não demore, não abra mão disso, converse sempre antes ali da realização do ato com o seu cliente, beleza? Outra coisa, não seja complacente com as ilegalidades, por mais simples que você ache que elas são, nunca as subestime, nunca subestime uma ilegalidade, nunca deixe de alegar a ilegalidade, beleza? A ilicitude. Outra coisa, seja combativo, jamais admita que seu cliente seja hostilizado, seja maltratado pela autoridade policial, não seja, ou qualquer autoridade que seja, promotor, juiz, policial militar, não seja um advogado bundão, que tá ali só, sim senhor, mexendo no celular aí, e deixa seu cliente a Deus dará lá, enquanto o policial tá montando no seu cliente, hostilizando seu cliente, humilhando o seu cliente. Seja combativo, tá? Não seja o advogado samambaia que fica lá somente ouvindo e deixando o cliente dele falar o que quiser, tratar o cliente dele do jeito que quiser. Não seja esse tipo de advogado. Você não vai ser esse tipo de advogado, você vai ser um advogado combativo, um advogado que tá ali para ser uma presença incômoda. Sabe por quê? Porque você tá ali para
garantir que sejam respeitadas as leis, beleza? Garantir que a lei vai ser respeitada. Então você é uma presença incômoda sim, seja combativo, não dê mole, beleza? Não tenha medo das autoridades, tá? O simples fato delas serem autoridades, isso já faz com que elas estejam certas ou haja uma presunção de legalidade em tudo que elas fazem. Gente, não caiam nessa. Quando eu estava na faculdade, eu tinha esse preconceito, sabe? Eu achava que juiz, o promotor, o delegado, os policiais dificilmente erravam. Por quê? Porque eu achava que, como eles tiveram que estudar ali o direito constitucional, o direito processual penal, para passar nos concursos, eles dificilmente violariam esses direitos. Só que na verdade, gente, como diz o professor Aurí Lopes Júnior, existe uma cultura do punitivismo. Quando o cara tá investido ali no cargo, ele tá, foda-se porque ele estudou. Ele quer punir a qualquer custo, ele tem que punir, mesmo que ele tenha que ultrapassar limites da lei, mesmo que ele tenha que desrespeitar a lei, ele vai querer punir a qualquer custo, beleza? E ele vai achar que ele tá certo, tá bom? Então, você tá ali para poder defender o seu cliente e não para agradar delegado, promotor, juiz. Você tá ali compromissado com o seu cliente, com o direito do seu cliente, fechou? Então, não demole com isso, beleza? Não tenha medo das autoridades. Por fim, sempre grave as suas diligências, as suas atuações. Vai na delegacia, no flagrante, vai fazer um requerimento, vai atuar ali num PAD de um funcionário público, de um policial que está cometendo um crime, supostamente está sendo investigado e etc, por cometimento de algum ilícito. Sempre grave. Por quê? Porque é nesses momentos em que ocorrem a maioria das nulidades, das violações. E se você não gravar, você não tem prova, beleza? E se não tem prova, não existiu, beleza? Essa nulidade nunca existiu. É como aquela história, entrou no ouvido e saiu no outro, acabou, meu filho. Não existe comprovação, beleza? Então, tome cuidado sempre, grave tudo que possível. Sempre que for na delegacia, sempre que for atuar, vá sempre gravando. E outra, sempre que possível, vá com um colega, chame um colega. É melhor você rachar os honorários, dar uma porcentagem ali pro seu amigo advogado que vai acompanhar você. Por quê? Porque naquele ambiente já é um ambiente hostil. Como eu disse, a sua presença é incômoda naquele ambiente. E você precisa ser combativo para respeitar a lei, para que haja o respeito à lei. Então, você já está ali num número menor. Sempre vai ter outros policiais, outros agentes, outros delegados. Então, vá sempre com um colega, porque você vai ter um volume maior, então dificilmente eles terão coragem de fazer alguma coisa na frente de alguma testemunha, uma ilegalidade, um abuso contra você. Beleza, gente? Então, essas são as minhas dicas de hoje, da nossa primeira aula da advocacia criminal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem alguma dica que eu não falei, ou tem alguma dúvida que eu não falei durante essa aula, deixe o seu comentário aí embaixo que eu vou responder. Vai ser um prazer responder e tirar as dúvidas de vocês. Até a próxima aula. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos aí que querem se tornar advogados ou já são advogados e querem iniciar na advocacia criminal. Tamo junto, forte abraço.